Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teria engolido, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vamos fazer oração? Pai amado, Pai querido, mais uma vez diante de Ti, eu venho agradecer ao Senhor, Pai, essa oportunidade de estar de pé, de estar respirando. Obrigada, Senhor, essa oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida, meu Pai, que entra aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela cura, pela libertação, pela salvação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Obrigada, Senhor, pela cidade de Pirapora. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado para cada um, Senhor, aí fora, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai, pela vida, meu Pai, dos irmãos, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pelo emprego que o Senhor tenha dado para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor. Hoje eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Oh, Deus poderoso, Deus grande, Deus fiel, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Os livramentos que o Senhor tem dado para o Teu povo, Senhor. Obrigada, meu Pai, por ter sustentado a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai, pela vida dos irmãos aqui nesta noite, Senhor. Obrigada, meu Pai. Continua guardando, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Continua livrando, Senhor, Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu coloco a vida do Caleb nas Tuas mãos. Eu coloco a vida da pastora Dila nas Tuas mãos. Eu coloco a vida da Vitória nas Tuas mãos, Senhor. Eu coloco a vida da irmã Belita, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Eu coloco a vida da irmã Sueli nas Tuas mãos. A vida da irmã Val nas Tuas mãos, Senhor. Visita a casa de cada um, Senhor. Visita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai de encontro, Senhor, a vida da irmã Nilde, a sua família, Senhor. Vai sustentando aquela família, meu Deus. Vai guardando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu coloco esta nação nas Tuas mãos. Eu coloco este Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Toma a direção, meu Pai. Toma a direção, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu coloco este culto de hoje nas Tuas mãos, Senhor. Fala conosco, fica conosco, Senhor, que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu dou oportunidade para as irmãs, amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Pai, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Espírito. Amém. Aleluia, glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Número 1, amém? Amém. Deus
prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda
serva nas tuas mãos, Senhor. Pai, usa ela conforme a tua vontade, Pai. Diminua ela que o Senhor cresça, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, todo o roubador da palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Fica conosco, meu Pai. Usa a tua serva e fala conosco nesta noite. E assim agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Assim agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas vidas no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 1. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são para terror, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Pode ser sentado. Nessa passagem aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a submissão à autoridade, né? E fala sobre as consequências de quem resiste à autoridade, porque a autoridade é uma ordenança do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo fala, e os que resistem à autoridade de Deus, à ordenança do Senhor, né, que é a autoridade por Deus constituída, trarão sobre si mesmo a condenação, né? E aqui ele vem, né, o apóstolo Paulo, ele vem nos alertando para poder sermos, né, submissos às autoridades, né, para sermos, né, para assim a gente poder ter uma boa conduta diante da uma ordenação de Deus. Agora eu quero que os irmãos vão lá na 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: a boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós,
como de malfeitores. Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Aqui fala novamente, né, irmãos, que devemos ser, né, honestos, né, na submissão daquele que foi levantado para poder nos orientar, seja governadores, seja reis, né, para que o castigo não venha sobre nós, né, porque a ordenação humana é por amor do Senhor, e o Senhor, ele é a autoridade maior, é o Senhor que é a nossa autoridade maior, mas a gente não pode esquecer que mesmo sendo uma ordenação do Senhor e colocando assim, como eu vou dizer, colocando uma pessoa no trono, uma pessoa na governança, se ela fizer uma coisa errada, o Senhor não aprova. Então nós devemos seguir o que for honesto por parte dessa submissão, né? O que for certo nessa ordenança, nessa submissão, é o que nós devemos seguir. Porque se for uma legislação que não agrada ao Senhor, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Uma ordenação que não agrada, uma legislação que não agrada ao Senhor. Uma coisa que blasfema contra o nome do Senhor, né? Isso é uma ordenança em que nós não devemos seguir, mesmo que seja um decreto, né? Eu vou dar um exemplo no livro de Daniel, capítulo 6, desculpa, é capítulo 3. Daniel, capítulo 3. A partir do verso 9. Amém? E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do fogo, de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Cedraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantasse adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Cedraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro,
da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos portares e adoraste as estátuas que fiz. Bom é, mas se não dentro do forno de fogo ardente, é que é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma ordenança de um rei que fez o que não era lícito ao Senhor, né? Ele mandou que eles adorassem uma estátua de ouro. O Senhor não quer que a gente se submete a essas coisas, que a gente venha adorar uma estátua de ouro. Então aqui eles defenderam a autoridade do Senhor. Aqui eles foram enfáticos a falar que o Senhor os livraria ali naquele momento, porque eles tinham certeza da autoridade que o Pai tinha sobre a vida deles. Eles tinham certeza a quem eles serviam, né? E aqui o Senhor foi com eles. E também temos outros exemplos na Bíblia. Eu quero que os irmãos agora vão em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 2. As parteiras, capítulo 1, irmão. Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome de um era Cifra, e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes nos partos das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aqui, né, irmãos, elas tinham recebido as parteiras naquela época que faziam o parto das mulheres hebreias, que era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus naquela época, né? Elas receberam um decreto de não deixar viver o filho homem, só deixar viver a filha mulher. Mas naquele momento elas temeram a autoridade do Senhor e conservaram a vida daqueles meninos que estavam nascendo naquele momento. E o Senhor se agradou do temor delas. Por mais que ali tinham uma autoridade humana, o Senhor se agradou porque ali elas fizeram o correto. Elas temeram mais a autoridade
de Deus do que a autoridade de Faraó. E sobre essa ordenança que elas fizeram, sobre o Senhor aumentou o povo e fortaleceu-se muito. Né? O Senhor aumentou o povo hebreu. E o povo hebreu, naquela época, ele foi fortalecido. Porque havia mais homens, havia mais meninos. E o Senhor também abençoou as parteiras, porque elas obedeceram a Ele e não se importaram com o Faraó, né? Elas não se importaram. E o Senhor estabeleceu casas para elas, né? Porque elas foram obedientes e submissão, mas primeiramente a Deus. Amém? Amém. Agora vamos lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei, pois agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez a Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os despeitos, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos seus cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aqui, irmãos, aqui foi uma situação contrária. Aqui o Senhor falou a Saul, que era rei, através do profeta Samuel, que era para destruir o povo, os amalequitas. Por que o Senhor mandou destruir os amalequitas? Porque o Senhor recordou que Amaleque, que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito, né? Então, o rei Amaleque, ele se opôs contra o Senhor. E o Senhor mandou que Saul destruísse aquele povo. Era uma ordenança de Deus, era uma autoridade de Deus estabelecida. Só que Saul desobedeceu, né? Saul desobedeceu e depois
ele perdeu com isso, ele perdeu muito com isso, porque ele foi destituído do trono. Depois que ele ele desobedeceu ao Senhor, ele foi destituído do trono e perdeu a presença do Espírito Santo que ele carregava, né? Por causa da desobediência. Ele não respeitou a autoridade do profeta Samuel, que estava acima dele, e ele não respeitou a autoridade de Deus que estava acima do profeta Samuel. Porque quando o profeta Samuel chega ali para poder falar com Saul, ele fala assim, diz o Senhor. E ele ignorou parte daquele recado, parte daquele mandamento, parte daquele decreto. Ele usou de esperteza em determinado momento, porque ele matou o povo e tudo que era desprezível. Só que ele pegou as vacas, ele e o povo pegaram as vacas, os ovelhas, e ainda deixou o rei Ameleque vivo. E a Bíblia diz que o rei Ameleque foi quem se opôs ao Senhor, né? Então faltou sabedoria para o rei Saul naquele momento. E essa falta de sabedoria custou para ele caro, porque ele não temeu ao Senhor. Lá no livro de Provérbios, capítulo 9, Provérbios, capítulo 9, versículo 10 diz assim, a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Naquele momento ali faltou para Saul o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Deus dá a sabedoria através do temor. E a ciência do santo a prudência. Ele não foi prudente. Naquela situação, Saul não foi prudente aos olhos de Deus. Quero que os irmãos abram também Mateus, capítulo 2. Mateus capítulo 2, verso 7 em diante. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas apareceram. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-o para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro e incenso, e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra, para outro caminho. Aqui, né, irmãos, o rei Herodes queria saber onde o menino Jesus tinha nascido. Mas por quê? Porque ele estava perturbado com a notícia de que viria o rei dos reis. Ele estava perturbado de que chegaria na terra um grande homem para fazer mudança. E ali ele mandou que os magos fossem atrás, que seguisse aquela estrela em direção aonde o menino Jesus estava. E eles chegaram lá, eles adoraram o menino Jesus, né? Levaram presentes,
levaram mirra, incenso e ouro. Só que na hora de voltar para contar para o rei Herodes, onde o menino Jesus estava, Deus deu uma visão para eles, uma revelação de que não era para eles voltar lá, que não era para contar onde o menino estava, porque era o propósito do Senhor, né? Que eles não contassem para Herodes onde ele estava. E o Senhor guardou ali o menino Jesus. Então, eles, através daquela revelação, eles obedeceram à autoridade de Deus, né? Agora eu quero que os irmãos vão no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Né? Obedecer aos pastores é uma ordenança do Senhor, é uma ordenança de Deus, porque eles velam pelas nossas almas, eles oram pelas nossas almas, eles buscam pelas nossas almas, eles apresentam nossas vidas diante de Deus, porque eles vão prestar conta por cada um de nós. Então nós temos que obedecer para que Deus tenha misericórdia dele e de nós, dos nossos pastores e de nós. Né? Agora eu gostaria que os irmãos fossem no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora vamos no versículo 21. Sujeitando uns aos outros no temor de Deus, ou seja, obedecendo ao Senhor, né? Sujeitando um ao outro, sendo submisso, né? Sendo submisso às autoridades, que é sujeitar um ao outro, né? É respeitar quem está lá em cima, né? É nos ajudar também, né? O ano que vem, o ano de 2026, vai ser um ano eleitoral, né? Estaremos aí, né? Um período de escolha, né? Um período em que estaremos orando por autoridades, né? Então, que a gente possa, né, pedir o Espírito Santo do Senhor para que em nós, né, seja ali um líder ou uma líder, não sabemos, mas que seja conforme o Senhor quiser, né? Que estejamos orando ali, como a Brelenice orou nesse início do culto, orar pela nossa nação, orar pelas outras nações, né? Que estão sobre presidentes, sobre ministros, né? Governadores. Então, que estejamos todos, né? Orando, né? Para que seja uma liderança em que o povo de Deus pode se agradar, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua palavra. Tiago, livro de Tiago.
4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Devemos sujeitar a autoridade do Senhor, porque o diabo ele anda em derredor da nossa vida, querendo nos fazer pecar, querendo fazer nós desviarmos o olho do Senhor. Mas quanto mais a gente buscar na presença do Senhor, quanto mais a gente reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, mais o diabo vai fugir de nós, mais vamos estar fortalecidos, para que nós possamos resistir, para que a gente possa andar em comunhão com o Senhor, obedecendo a autoridade que Ele mesmo nos estabeleceu, Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, é essa palavra que eu tenho nessa noite, sobre a autoridade do Senhor, sobre a submissão à autoridade, porque Deus é o nosso maior ministro, É Deus em que a Deus é que é a nossa autoridade maior, a nossa autoridade suprema, Ele fala lá no livro de Romanos, como eu li no início, no capítulo 13, verso 7, Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então devemos dar o melhor ao Senhor, o nosso temor e a nossa honra, porque a honra é só dele, a honra é só de Deus. Nós somos apenas um pedacinho, A honra deve ser dada à autoridade suprema, que é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus falou ao meu coração, E eu quero dar os recadinhos, Amanhã, vai ter o GC na casa da irmã Maria, do irmão Ronaldo, às 19h30. Quinta-feira o GC aqui na igreja, GC de homens, GC de mulheres, às 19h30. Sexta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Vai ter GC dos jovens e sábado. Não. Domingo, escola consagração, 7 horas da manhã. Depois escola bíblica dominical. Domingo, culto de celebração da ceia, às 19h30. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu espero que os irmãos tenham entendido e graças a Deus eu quero agradecer ao Senhor. Então vamos orar, irmãos? Glória a Deus, que palavra abençoada. Obrigado por ter falado conosco. Aleluia, Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, poderoso Senhor, eu quero te agradecer esta noite, Senhor, pelo privilégio de estar em tua presença, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Deus amado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Deus amado, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela tua infinita bondade em nossas vidas, Senhor. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja